Pronto. Boa tarde. Vamos dar início ao segundo painel do primeiro encontro do Largo das Belas Artes. Este primeiro ciclo de conferências tem como objetivo apresentar as investigações dos alunos do primeiro ano de doutoramento em Ciências da Arte e do Património na Faculdade de Belas Artes de Lisboa. Este painel vai contar com as seguintes participações. A Elaine Carla de Almeida, com Pomeranos Reconhecendo a Identidade. Em seguida passamos para a Michelle Augusto, com o Museu Arqueológico Convento do Carmo, As Ruínas que Inspiram. Depois temos a Marta Aleixo, Estudo e Avaliação do Comportamento de Fixativos para o Processo de Reintegração Cromática. Em seguida, a Ana Neves, com a Acessibilidade de Públicos com Deficiências Visuais em Museus. E por último, a Ana Guerrin, com a Gestão da Conservação do Património Cultural Municipal, o caso da Casa de Pesca. Em seguida, às participações vamos ter um tempo para questões e para debate, fazendo depois o fecho deste primeiro encontro. Aproveito ainda para agradecer ao CIEBA e ao professor Dr. Luís Jorge pela iniciativa da coordenação destes ciclos de conferências, bem como ao restante corpo docente aqui presente. Posto isto, vamos começar então com a Elaine Carla de Almeida. Elaine, vou tornar você co-host. Fazendo uma pequena resenha biográfica da Elaine. A Elaine é doutoranda em Belas Artes, na FEBAL, e participante do Grupo de Investigação de Estudos de Ciência, História da Arte e Património Francisco de Holanda, no CIEBA. É mestre em Ciência da Arte pela Universidade Federal Fluminense e bacharel em Artes Plásticas da Universidade Federal do Espírito Santo. Atuou como docente na formação continuada de profissionais da educação, na educação básica e no ensino superior, ainda fotógrafa e atriz. Desenvolve investigação sobre a cultura pomerana com representação no território capixaba, no Brasil. Nesta comunicação vai apresentar um recorte das investigações realizadas nas comunidades pomeranas com representação do território capixaba. O tema desta conferência é Pomeranos Reconhecendo Identidade. Pode começar, Elaine, se faz favor. Obrigada, Álvaro. Tá vendo já em tela cheia? Sim. Ok, obrigada. Então, você já me poupou a apresentação, muito obrigada. O título, Pomeranos Reconhecendo Identidade. Ai, gente, desculpa, boa tarde para todo mundo, né? Muito bem-vindos ao nosso evento. Bem, esse título difere do título provisório do meu projeto de tese, que é Cultura, Memórias e Tradição, Comunidades Tradicionais dos Povos Pomeranos. Por que eu escolhi colocar o Reconhecendo Identidade? Porque todo o conhecimento que eu tinha antes de aprofundar, desde que eu entrei no doutoramento, eu tive que fazer um redescobrimento disso tudo. E isso me aproximou muito mais dessa identidade pomerana que faz parte da minha ascendência. Vou falar um pouquinho, para começar, sobre a história da Pomerânia e a imigração no Espírito Santo. A Pomerânia, ela foi instituída como uma província da Prússia em 1817. Depois ela foi convertida em um dos estados do governo alemão em 1871, permanecendo até 1945. Em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, com o Tratado de Potsdam, a Pomerânia foi dividida. A parte da Pomerânia anterior passou para o domínio alemão e a Pomerânia posterior para a Polônia. Bem, desde os séculos X, o cenário da Pomerânia foi marcado por muitas guerras, conflitos, perdas, fome, desemprego. Isso tudo acabou fomentando a imigração. No início do século XIX, o governo imperial do Brasil começou a estimular a imigração dos europeus para o território brasileiro. E, com isso, eles incluíram até mesmo divulgação em vários jornais da Alemanha, convidando essas pessoas a morarem no Brasil. Os primeiros imigrantes pomeranos que chegaram no território brasileiro chegaram no dia 28 de junho de 1859. Bem, quando eles foram para o Espírito Santo, eles se defrontaram com uma dura realidade. Tinha uma promessa de terras e que eles teriam fartura, só que quando eles chegaram, essas promessas não foram cumpridas. Eles não receberam realmente nenhum
nenhuma carta de propriedade, então eles tinham que procurar um lugar para se instalar. E não tinha nenhuma infraestrutura, não tinha meios de comunicação, e isso acabou fazendo com que eles se isolassem. Uma vantagem é que, com esse isolamento, eles mantiveram a cultura tal qual eles tinham na Pomerânia. Por isso que, hoje, o povo pomerano é um povo apátrida, não existe mais o território de origem, e eles vivem principalmente no Brasil, no Rio Grande do Sul, no Espírito Santo, mas a comunidade mais forte mesmo é no Espírito Santo. Bem, na Segunda Guerra Mundial, foi proibido que falasse outra língua no Brasil que não fosse o português. Então, além do italiano, do japonês, a língua alemã foi proibida e o pomerano também. O que aconteceu? Com isso, os descendentes... Não é isso, não, desculpa. Com isso, os descendentes dos pomeranos, eles começaram a ser perseguidos, porque eles não falavam o idioma brasileiro, o português, no caso, e todos os escritos, os livros, eram... Quando o governo confiscava, esses escritos eram incinerados. Então, para eles não perderem um pouco que eles tinham, eles enterravam as bíblias, os inários, para poder manter os seus escritos, os seus acervos. A economia dos povos pomeranos, eles vivem em comunidades bem fechadas, muitos falam apenas o pomerano, não conhecem português, o pessoal mais antigo. Então, eles vivem basicamente da agricultura, e eles trabalham com essa agricultura familiar. O trabalho é todo focado na família. E existe uma divisão muito rígida de trabalho. Tem um modelo hierárquico de gênero, e isso reflete em todas as relações sociais e nas relações de produção. A mulher, ela tem um papel que é de destaque, que é de manutenção e preservação das tradições, é tudo passado pela oralidade, e é ela que é responsável por manter realmente a tradição oral, o idioma, as crenças, os costumes, os ritos. Dentro dessa comunidade, a igreja ela tem um papel de destaque. Os pomeranos, eles são luteranos, em sua maioria, e a vida comunitária gira todo em torno da igreja. Essa é uma imagem de Vila Nova do Bananá, uma comunidade pomerana de Baixo Guandu, no Espírito Santo. No fundo, ao centro, a gente tem a igreja luterana. Do lado direito, nós temos uma escola, não dá para ver direito, e do esquerdo, um cemitério, que é o que cerca realmente a vida social dessas comunidades. Os pomeranos, eles têm 3 principais ritos de passagem. O primeiro, que é o batismo, que é considerado o nascimento. Então, quando essa criança nasce, ela tem que ser batizada e apresentada à comunidade. A partir do momento que ela é batizada, ela começa sua vida comunitária. E a família, a comunidade, ela se envolve na educação e na manutenção dessas tradições com essas crianças que estão chegando. O segundo, essa imagem ficou muito ruim, desculpa. O segundo é o casamento. O casamento é um outro rito muito importante, e as festas de casamento são os ritos mais relevantes e a festa mais importante que tem na comunidade. Se fosse para falar do casamento, você fala 10 horas sobre os detalhes desse rito, e é muito rico de costumes, de crenças, que envolve o sagrado, o popular. Desculpa. E depois a morte, que é um rito que eles consideram que é necessário para o equilíbrio do universo. Você tem que nascer e você tem que morrer. Então, para eles, é bem natural isso. Aqui nessa imagem, vocês veem que a igreja está ali ao fundo, que é aquela igreja que eu tinha mostrado antes. E eles têm um sentimento de muita reverência e de tradição com relação às cerimônias fúnebres, que elas dão início logo após a morte, eles têm todo um comunicado, tem todo um ritual para isso. E o cemitério, assim como as igrejas e também as escolas,
são considerados sagrados. Isso vem desde a época da Pomerânia. Os pomeranos no Espírito Santo, eles têm uma convivência intergeracional. O que é isso? As famílias vivem e têm esse respeito com o idoso, foi por aí que eu comecei a pesquisar essas comunidades, porque eles valorizam os saberes dos idosos e porque eles trazem essa tradição oral, o reavivamento da história, são os guardiões do passado. Eu coloquei até uma citação da Maria Helena Chauí, que é: a função social do velho é lembrar e aconselhar. Então, eles são esses guardiões da memória que trazem toda essa história para transmitir às gerações futuras. Dessa vez eu vou conseguir concluir no prazo. Então, o que eu posso concluir com isso? Foi um recorte bem sucinto mesmo, que é essa estreita relação entre a religiosidade e a vida em comunidade, né? Deles estarem cercados com a igreja, os valores da igreja, principalmente a luterana, que é a básica deles, é o que cerca toda a história e toda a cultura, e isso perpassa em toda a vivência da comunidade. Uma outra conclusão é que os conflitos, ao invés de destruir, fortaleceu as tradições, fortaleceu o sentido de pertencimento, contribuiu para a manutenção dessas tradições, desses ritos, da oralidade e da língua. Porque eles hoje, mesmo os mais novos, eles continuam falando o idioma pomerano em casa, que é muito parecido com o alemão, e hoje eles têm orgulho de fazer parte dessa história, né? Então, a gente compreende disso que cada ser, ele tem os seus valores prévios, e esses valores devem ser valorizados, construídos e reconhecidos. E é esse o meu objetivo, trazer esse reconhecimento e essa valorização para que eles sintam esse pertencimento e orgulho de fazer parte dessa comunidade. Estão minhas referências e os meus agradecimentos. E muito obrigada também, Álvaro. Boa tarde para todo mundo. Quer exercer seu poder de fechar? Sim, consegue fechar? Consigo. Eu fui primeiro. Obrigada. Boa tarde. Vamos então agora passar à segunda comunicação com a Michelle Augusto. Michelle, vou tornar você co-anfitriã. Ok. Não estou a conseguir pôr você como co-host. Eu acho que já está, porque eu estou conseguindo então, selecionar a área. Ok, pode partilhar a sua apresentação? Ok. Entretanto, vou fazendo aqui o retrato da Michelle. A Michelle Augusto é doutorada em Belas Artes na FEBAL, é doutoranda em Belas Artes na FEBAL e participante do Grupo de Investigação e Estudos de Ciências da Arte e Património Francisco de Holanda, do CIEBA. É mestra em Artes Visuais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e graduada em Figurino, Artes Cênicas e Indumentária. Fez uma complementação à sua formação em Fashion Folio and Creative Techniques com a Maria Renata Stefan, atualmente designer da Hermès. Desenvolve ainda trabalhos como artista visual e designer de moda e figurino, professora e pesquisadora de património e memória associados a processos criativos artísticos de moda, artes cênicas, carnaval, sustentabilidade e upcycling têxtil. É docente do curso técnico de produção de moda da Fundação de Apoio à Escola Técnica e atuou como docente na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro para os cursos de artes cênicas. É colaboradora do projeto Estúdio Criativo nas áreas de criação e desenho de moda. Atualmente realiza pesquisas relativas à investigação do património e memória com inspiração na prática artística de moda e figurino. Nesta comunicação, vai apresentar a investigação artística pausada na pesquisa iconográfica do património histórico e cultural do acervo do Museu Arqueológico do Convento do Carmo de Lisboa. O tema desta conferência é, portanto, o Museu Arqueológico do Convento do Carmo, ruínas que inspiram, projeto artístico de moda figurina a partir da memória do património. Obrigado, Michelle. Pode começar. Obrigado, Álvaro.
Bom, vou começar apresentando um pouco, né, do que a pesquisa tem desenvolvido ao longo desses meses. Como é uma investigação artística e iconográfica, pretendo apresentar alguns aspectos de diferentes momentos do Carmo, né, e utilizá-los como inspiração, dando destaque principal para a área da igreja, usando métodos de investigação artística para realizar, ao longo do processo, a captação de dados desse espaço. Então, o Convento do Carmo de Lisboa e a aura, né, que pode ser captada, pode ser dividido em 3 momentos. O espaço enquanto convento, enquanto ruínas e enquanto museu, que trazem memórias distintas, né? O espaço enquanto convento traz os aspectos devocionais e representação de poder. O espaço enquanto ruínas traz a memória, né, sendo um espaço de memórias e da tragédia e monumento de reflexão e símbolo da resistência ao tempo. E, por fim, o espaço enquanto museu, que é o que se encontra atualmente, apresenta aspectos relativos aos restauros e transformações estruturais ao longo do tempo e se transformou num espaço cenográfico, sendo o local de conservação da história de Portugal através das peças do acervo e as memórias que essas contêm. O Convento do Carmo foi construído pelo condestável Dom Nuno Álvares Pereira em função dos votos feitos pela vitória da Batalha de Aljubarrota, sendo uma importante batalha para a formação do Estado português. E foi dedicada a Nossa Senhora do Vencimento do Carmo, a qual o fundador era devoto, tendo na ala sul algumas estruturas que fazem menção a esse culto mariano em forma da flor de lis. O convento foi mandado construir numa colina em lugar de destaque no perímetro das ordens mendicantes e que ele deveria se situar em frente ao poder real representado pelo Castelo de São Jorge, que seria a morada real de Dom João I. Foi feito um grande convento que exprimisse o poderio temporal e o depoimento espiritual do condestável. Aqui é uma foto recente da vista da murada do Castelo de São Jorge e podemos ver ao centro da tela a parte da cabeceira da igreja e um fragmento do convento. Sendo uma peça de excepcional qualidade de rigor artístico e uma importante peça do xadrez político da época, com representações do poder político explicados, apresentados através da arquitetura. Foi construída numa encosta e ocorreram diversos problemas estruturais na área da Capela Mor, que é a que conseguimos ver um pouco mais pela fotografia. E o Dom Nuno Álvares disse que, se fosse preciso, ele construiria até de bronze, mas que faria, né, essa fundação a todo custo, porque ele queria fazer um jogo de poder com o rei. Tiveram uma série de desmoronamentos na estrutura dessa área da capela e foi resolvida a fundação com o auxílio do sistema de arco-botantes. A estrutura, inicialmente realizada no estilo gótico e com um complexo sistema de cruzaria de ogivas, arcos e nervuras, sofreu com um forte terremoto seguido de um maremoto e incêndios que assolaram Lisboa em 1755.
perdendo com isso parte da cobertura da igreja, restando somente a cobertura da cabeceira. E também sofrido com o incêndio, pois era dia de Todos os Santos e a igreja estava toda ornamentada com velas acesas para o festejo do dia. As ruínas se transformaram em um monumento ao terremoto e, ao mesmo tempo, que se tornou uma peça do urbanismo poético da cidade, contendo em si o paradoxo da destruição e da conservação, um sinal de efemeridade, sendo uma alegoria do seu tempo, né, dos tempos dos séculos em que ela percorreu. A cabeceira possui uma complexa construção e representa a zona mais sagrada do espaço sagrado. Se mantém até bastante conservada, o teto original, né, ainda pode ser observado com as visitas ao local. A fachada manteve-se somente de pé a parte do portal, né, a parte superior foi embora com o terremoto, mas manteve a dignificação do espaço, representando simbolicamente a transição do profano para o sagrado. Quando o visitante entra, né, vai entrar no espaço, ele desce uma série de escadas para chegar ao nível da portada e atravessar, né, o portal de arcos e colunas com motivos vegetalistas que promovem essa comunhão entre o homem e a natureza. Atualmente, o espaço abriga a Guarda Nacional Republicana na parte conventual da igreja e o Museu Arqueológico do Carmo, fundado em 1864 por Joaquim Posidônio Narciso da Silva, integrante da Real Associação de Arqueólogos Portugueses, se tornando um espaço um espaço documental ligado à cultura, à história e às memórias. O espaço sofreu diversas restaurações, que Paulo Pereira aponta como experimentais, que alteraram a estrutura original e acabaram sendo inseridos diversos elementos decorativos e construções de paredes. Essas paredes foram feitas no intuito de reforçar a estrutura a fim de mantê-la de pé, mas também podemos observar a inserção de janelas de estilo manuelino, colunas e outras estruturas de estilo neogótico, em que transformaram o espaço num ambiente cenográfico, né? O espaço, enquanto museu, se tornou um local de efeito cenográfico, mas também de conservação da história, através das peças do seu acervo, dispostas na área descoberta, a antiga nave da igreja, e no espaço coberto da cabeceira e da capela-mor. As alterações do espaço ao longo dos séculos provocaram o efeito de sedução pela justaposição de elementos e estilos, formando o caráter de ruinismo romântico da hora do espaço nos dias atuais. A estética neogótica, aplicada aos restauros do século XIX, complementam a atmosfera cênica do Carmo, trazendo encantamento ao visitante que o conhece. Eu, particularmente, fiquei encantada quando visitei em 2017 pela primeira vez e não consigo mais parar de olhar. Toda vez que eu vou lá, eu fico sentada, né, admirando, encantada com o azul do céu que invade e faz diversos tipos de camadas de luz e sombra e cores diferentes dentro das sombras. Esse é um exemplo, né, do meu encantamento, que dá vontade de sentar no chão e ficar olhando isso por horas. Com os seus arcos entrecortando o céu de Lisboa, o esqueleto de pedra se tornou uma peça poética no urbanismo da cidade. O local representa a alegoria do tempo e também a memória da destruição. Quanto ao acervo, podemos destacar alguns aspectos da iconografia que serviram de fios condutores até o momento. A mirabilia e os seres híbridos do universo medieval, os monstros, seres zoomórficos e fitomórficos, como os Grey Men,
As maravilhas e o mágico dos seres presentes nos objetos diversos, em destaque nos relevos laterais de túmulos e no caso de Dom Fernando I, como pode ser visto nesses pequenos detalhes. O imaginário da Mirabilha, com significados de ensinamentos morais, proteção, entre outros que ainda estão sendo descobertos. Bom, e finalmente, qual é a proposta, né, da investigação? Bom, a proposta é mapear o caráter sensível do local para propor o transporte das memórias coletadas para criações artísticas, no caso, moda e narrativa cênica, buscando recuar no tempo em busca de origens para utilizar figuras e pontos de referência. A proposta da pesquisa pretende abordar o desenvolvimento do pensamento visual artístico com base no atravessamento de linguagens na construção de editoriais fotográficas de moda, a princípio, analisando a combinação de linguagens da narrativa cênica na produção da cena, do traje, o gestual e as memórias do patrimônio. E quais são os fios condutores, né, analisados e selecionados até o momento? Foram selecionados desdobramentos de histórias relativas ao próprio local e de algumas peças do acervo, propondo avaliar possíveis transformações e construções realizadas a partir das memórias, através da percepção dos aspectos sensíveis, visíveis ou não, objetos presentes e ausentes, que restauram somente os registros de inventários que ali residiam. Alguns deles podem ser observados, que eu fiz as anotações, que é o túmulo do Dom Fernando I, os seus símbolos e histórias, a relação com Dona Inês de Castro, Dom Pedro I e Dona Constância, sua mãe, né? O espaço devocional, os relicários e as imagens que continham e contêm, estofados de madeira e ouro e relíquias no peito de uma relação de objetos que tinham na igreja, que eram apresentados em dias de festas e depois guardados atrás de painéis no período do Barroco. A tragédia e a intervenção no espaço, a luz abundante e a iluminação local, os fragmentos de memórias, objetos de arquitetura, as estruturas góticas e os restauros, a mirabilha, os seres híbridos e os Green Men, a natureza e o tempo, e o ruinismo romântico, assim como os aspectos da indumentária medieval e romântica do século XIX. Essa imagem é a referência do painel visual que foi montado a partir de alguns dados iniciais. Ele foi feito no chão, onde tem a interferência da natureza através de pequenos matinhos que saem das rachaduras. As imagens foram dispostas de maneira a comunicar intenções, então, para isso, foram colocadas de forma intencional, para gerar conexões entre elas e criando blocos de mensagens. Tecidos, objetos, fotos impressas formam um grande painel fotográfico que foi fotografado do alto, gerando uma espécie de colagem, que no campo do design de moda denominamos de mood board. Para entender e buscar os trabalhos que têm sido feitos até o momento, encontrei alguns registros, né, de trabalhos que lidam com o conceito de atravessamento de linguagem, mas ainda não encontrei nenhum que tivesse a ligação com o Carmo. Então, usei como referencial, né, e base alguns trabalhos realizados por empresas e criadores de moda, assim como criadores de figurino, que lidam com o conceito, né, que é pretendido investigar. Observando as conexões de linguagens, a forma de transmissão de mensagens por meio de signos, as criações inspiradas em aspectos do patrimônio cultural no sentido amplo. Aqui temos uma imagem feita pela designer Katarzyna Konieczka e fotografada por Silvia Marques, que lida com a concepção mitológica, né? Ainda não aprofundei a pesquisa simbólica dessa peça.
dialogando com os signos, tanto da imaterialidade quanto da materialidade do patrimônio. Então, os trabalhos, por exemplo, das artistas Katarzyna Konieczka e Silvia Marques, Kirsty Mitchell e Álvaro Villarruba, lidam com o universo fantástico, e por vezes romântico, às vezes pré-rafaelita, em fotografias de ensaios de moda e performances cênicas. A Dior lida com aspectos da simbologia e da questão plástica do Caravaggio, e também das cartas do tarô, né? Foram feitos ensaios fotográficos, e nessa específica do tarô foi criado um curta-metragem para a divulgação da campanha. São de 2020 para 2021 e 2021, são bem recentes. E Valentina, em 2016, revisitando as heroínas das histórias de Shakespeare. Bom, o processo... Michel, desculpe, já está a passar o tempo, tem que concluir, está bem? Está bem. Obrigado. Após a análise dos dados, o processo passou por alguma série de investigações, com colagens, diários gráficos, esboços, experimentações, protótipos, adereços, colagens digitais, texturas e uso de fotografias, protótipos, experimentações da modelo no cenário, né, a construção da criação e a relação da indutividade da criação, o suporte do corpo como imersão, né, veículo para imersão no objeto estudado, aqui mais umas relações da fotografia e da textura, e o resultado desse processo, até o momento, essa parte do Diário Gráfico 1 foi a inspiração na arquitetura, né, trabalhando com os conceitos mais plásticos e alguns símbolos da arquitetura, e o Diário Gráfico 2, que está sendo construído através de algumas memórias que envolvem os conflitos régios em torno de Dom Fernando e Dona Inês de Castro, e os relicários, né, do santuário com as relíquias presas no peito de madeira. Então, ao fim, os resultados obtidos até o momento tentam fazer a construção de uma narrativa integrando o personagem ao cenário, com movimento de criação e pensar no conjunto narrativo, tendo como resultado do processo a criação de um mundo particular e subjetivo, com uma atmosfera única de personagens fantasmagóricos construídos a partir dos fragmentos. E essa a princípio, o questionamento, né, de como combinar as formas, o traje, o gesto e o espaço através das narrativas e fazer esse mundo particular que comunica as memórias do Carmo. A construção, até o momento, né, do resultado, foi um corpus inspiracional a partir de referências, e essas são as referências bibliográficas que foram utilizadas no projeto. E muito obrigado a todos, obrigado ao professor Luiz Jorge, à colega Elane e a todos os colegas do grupo. E termino por aqui. Tá bom, obrigado. Vamos sair aqui. Vamos fazer agora com... A próxima participação será da Marta Aleixo. Posso? Marta, se quiseres, podes começar a partilhar a tua tela. Entretanto, faço aqui a introdução da Marta. A Marta Aleixo é licenciada em Ciências da Arte e do Património e mestre em Ciências da Conservação, Restauro e Produção de Arte Contemporânea pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Focou a sua dissertação na área da conservação e restauro no processo da reintegração cromática em pintura contemporânea não envernizada.
Trabalhou como técnica de conservação e restauro, tendo desempenhado funções de reintegração cromática sobre azulejo. Atualmente frequenta o primeiro ano de doutoramento em Belas Artes, na mesma instituição de formação base, na especialidade de Ciências da Arte e do Património, onde continua a sua investigação nos estudos materiais e na área da reintegração cromática. Nesta comunicação vai apresentar uma das problemáticas atuais da reintegração cromática de pinturas contemporâneas. O tema desta conferência é o estudo e avaliação do comportamento de fixativos para o processo de reintegração cromática a seco em pintura contemporânea não envernizada. Marta, dispõe de 15 minutos, está bem? Ok, obrigada, Álvaro. Obrigado. Boa tarde a todos. Então, como o Álvaro disse, o meu projeto de investigação está intitulado Estudo e Avaliação do Comportamento de Fixativos para o Processo de Reintegração Cromática a seco na pintura não envernizada. O tema insere-se na área da conservação e restauro, nos estudos materiais para o processo de reintegração cromática, e a investigação em si pretende estudar materiais secos, nomeadamente pigmentos em pó e pastéis secos, e os respectivos fixativos, para este processo, até porque no mercado são vários os materiais que estão disponíveis, e as pinturas não envernizadas têm esta mesma característica que requerem outros cuidados numa intervenção. Para contextualizar, a reintegração cromática tem como objetivo devolver a leitura à obra, o seu potencial expressivo através da integração da cor, e a pintura não envernizada, como o próprio nome indica, não tem uma camada final de verniz que serve como, tem a função de proteger a superfície pictórica. O facto de não ter esta camada de verniz torna a pintura mais exposta a danos exteriores, torna mais propícia a solubilizar quando são, em intervenções, quando são utilizados determinados solventes, principalmente durante a integração, e é também esta característica, que faz parte da técnica pictórica do artista, que justifica a seleção dos materiais e desta investigação propriamente dita. O risco da solubilidade destas superfícies, se pensarmos, por exemplo, em pinturas acrílicas ou pinturas a óleo, técnicas mistas, o facto de não terem a camada protetora torna-as muito mais propícias. E o facto de não ter esta proteção, que é caracterizada por um brilho específico do material, embora hoje em dia já sejam utilizados verniz mate, é as diferenças de brilho entre as superfícies. Portanto, a parte da seleção dos materiais pode interferir nesta parte do resultado final entre a cor e o brilho da reintegração e da obra original. Embora atualmente as escolhas dos materiais para a reintegração cromática já recaiam em materiais de baixa toxicidade, como acontece, por exemplo, com as aguarelas ou com os guaches, a questão é que está sempre presente a ação de um solvente, nem que seja água, ou para a preparação e para a aplicação do material e depois para a sua remoção. Então, esta questão da solubilidade e da sensibilidade das superfícies, e aliado ao facto de sabermos pouco sobre estes materiais, não só dos materiais secos, como dos próprios fixativos, define o objetivo e justifica esta investigação, que tem como principal objetivo estudar que materiais secos necessitam de fixativos e quais não necessitam, que é os materiais que são os que apresento aqui, as marcas e a paleta de cores que depois será adequada a cada marca dos pigmentos secos, e estudar, recorrendo a testes analíticos, do comportamento dos fixativos. Tanto os fixativos como os materiais secos que estão disponíveis no mercado são utilizados por artistas, com exceção do trifenório, que é utilizado na conservação e restauro, por exemplo, para limpezas ou como adesivo, como aglutinante. E a necessidade de estudar os fixativos e a necessidade de utilizar fixativo está no facto dos pastéis secos e dos pigmentos em pó apresentarem diferentes durezas, maiores ou menores quantidades de aglutinante, e que ao aplicar necessitam de serem fixos para que não se movam na superfície. Neste sentido, a metodologia de trabalho desenvolve-se em 3 principais fases, sendo que na primeira, como eu disse, pretende perceber quais é que são os materiais secos que precisam de fixativo e quais é que não são.
que depois, por sua vez, depende da quantidade de aglutinante e da sua porosidade, e ao fazer esta identificação, será fundamental estudar o que são estes fixativos, como é que eles se comportam, uma vez que a informação dada pelas marcas é escassa e pouco conclusiva, é preciso perceber o que é que são, como é que se caracterizam e comportam, qual é que é a sua durabilidade e como é que se alteram com o tempo, quais é que são as consequências associadas a isto e depois também como é que se removem da superfície. Porque tudo aqui está em causa a sensibilidade das pinturas que não são envernizadas. Para isto, pretende-se recorrer a técnicas à espectroscopia de fluorescência de raio-x e à espectroscopia Raman para a caracterização dos materiais, depois testes de solubilidade e de elasticidade dos materiais, para que depois, numa terceira fase, seja possível fazer um estudo geral, tanto dos materiais secos que não precisam de fixativo, como daqueles que precisam, fazer estudos de colorimetria e de espectrofotometria da luz visível, envelhecimento artificial para avaliar o tal comportamento a longo prazo, recorrendo a amostras e a sua observação também por microscopia óptica, por exemplo, para observar a presença de fissuras. Toda esta informação e os dados recolhidos são essenciais para perceber o que é que são estes materiais e que impacto é que podem ter nas obras, se são ou não necessários, como é que, se são viáveis para a reintegração, não só a nível das propriedades do material, mas de aplicação. E depois é esperado que se consiga classificar os melhores e os piores materiais e que depois que os melhores se consiga utilizar em contexto real de reintegração cromática em pinturas da Faculdade de Belas Artes. Para finalizar, o primeiro passo, um dos primeiros passos é então determinar a aderência dos materiais e perceber quais é que necessitam de fixativo ou não. É isso que na prática começa a iniciar o estudo e a investigação. Até lá podem ser feitos testes práticos para perceber como é que funcionam os materiais, como é que a sua amiabilidade, como é que eles se aplicam, como é que eles testarem em diferentes superfícies para estudar e registar algumas informações para complementar a investigação. Isto aqui são só algumas das referências que utilizei para esta apresentação e termino assim a minha comunicação. Perfeito. Obrigado, Marta. Vamos cá fazer então. Vamos passar a seguir então para a Ana Neves. Ana Neves. Combinado. Deixa eu ver então se consigo partilhar. É este. Está. Perfeito. Então, fazendo aqui uma resenha biográfica da Ana. Ana Neves é doutoranda de Ciências de Arte e de Património na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. É investigadora colaboradora do Centro de Investigação e de Estudos em Belas Artes, o CIEBA, desde 2019. É licenciada em Escultura com o Laboratório em Conservação e Restauro de Gessos pela FEBAL e ainda mestre em Ciências da Conservação, Restauro e Produção de Arte Contemporânea na mesma instituição. A sua área de investigação de mestrado foi na área da conservação de medalhas contemporâneas, tendo como principal objetivo a criação de embalagens de acondicionamento com recurso a tecnologias digitais 3D. Esta comunicação tem como objetivo dar a conhecer a investigação que está a ser desenvolvida de forma a criar estratégias que permitam a acessibilidade de pessoas com deficiências visuais aos objetos científicos expostos no Museu da Farmácia. O tema desta conferência é, então, acessibilidades de públicos com deficiências visuais em museus com coleções científicas. Ana, dispões de 15 minutos, está bem? Tá bom, obrigada, Álvaro. Obrigado. Então, olá, boa tarde a todos. Esta comunicação, tal como o Álvaro disse, pretende dar a conhecer o meu projeto de doutoramento e algumas das experiências que também já tenho vindo a realizar neste espaço-tempo. Ele trata de acessibilidades de públicos com deficiências visuais em museus com coleções científicas, tendo como caso de estudo o Museu da Farmácia. De forma a dar-vos a conhecer melhor este estudo, eu estipulei alguns conteúdos, sendo eles a descrição do conceito de acessibilidade, algumas das estratégias e recursos utilizados
no que toca às acessibilidades a públicos com deficiências visuais, o conceito de design universal, que é importante principalmente nesta questão de nós querermos fazer algumas réplicas das próprias peças para as pessoas poderem reconhecer os objetos que estão expostos. Pretendo também dar-vos a conhecer o caso de estudo, em concreto, o primeiro caso de estudo que nós temos, que será a Farmácia Barbosa, uma farmácia do século XVIII, que está exposta no Museu da Farmácia em Lisboa. E, por fim, vou mostrar-vos algumas das propostas de visualização 3D que nós temos estado a testar e que ilustram um pouco aquilo que é a proposta do doutoramento. Portanto, o conceito de acessibilidade hoje em dia é bastante abrangente. Ele não só trata de questões como a eliminação de barreiras físicas, como também eliminação de barreiras intelectuais ou mesmo sociais. Ele vai atuar em questões como a sinalização, a localização do edifício, inclusive questões como o emprego e o voluntariado de pessoas com deficiências nos próprios espaços dos museus ou monumentos. Ele também ainda, num âmbito mais social, encara situações como o preço dos bilhetes de entrada. Portanto, como podem ver, ele já não trata só daquela questão que antigamente nós víamos muito, que era a colocação de uma rampa ou o melhoramento de uma estrutura para as pessoas poderem entrar no espaço. Relativamente à acessibilidade de pessoas com deficiências visuais, nós encontramos algumas técnicas ou recursos que os museus usam de forma a permitir que elas tenham acesso e se sintam incluídas nos espaços e nas exposições que estão patentes. Uma delas é a audiodescrição, e aí podemos ter coisas como os audioguias ou até guias multimédia, que são às vezes pequenos quiosques que estão nas exposições que as pessoas podem utilizar. Aqueles são pequenos pontos explicativos, que eles podem pôr uns fones ou até por algum sensor de aproximação, eles colocando-se em certas posições podem ouvir alguma descrição das peças que estão expostas ou até mesmo dos conteúdos. Outra estratégia são a escrita em formatos aumentados, e aí podemos ter duas questões. Ou o tamanho da letra, por exemplo, das legendas ou dos textos que estão na sala serem maiores, e isto resulta para pessoas com baixa visão. Ou então o alto contraste, ou seja, utilizar cores contrastantes entre o fundo, ou seja, a cor da parede, e o lettering dela, ou até mesmo, quem diz isto nas paredes ou nos textos de sala ou nas legendas, diz também nas folhas de sala ou outros folhetos informativos. Isto é também utilizado, nomeadamente para pessoas que tenham baixa visão, ou até mesmo em casos de pessoas que sofram de daltonismo. Outra estratégia é o Braille ou o relevo 2D, sendo que o Braille está mais relacionado com o acesso às informações. Por exemplo, podemos ter legendas em Braille ou também outro género de placas identificativas dentro dos espaços museológicos. E o 2D, ou os relevos 2D, que são uma espécie de imagens impressas de uma forma bidimensional, que por vezes estão associadas aos mapas dos espaços, e às vezes jogam também um pouquinho com as diferentes texturas para as pessoas conseguirem perceber a diferença entre os espaços ou até mesmo as estruturas. Neste caso, o meu projeto vai focar-se um pouco mais no último parâmetro, que são os relevos 3D, ou aquilo que nós conhecemos por reproduções tridimensionais à escala dos objetos que estão expostos, ou até mesmo em algumas ocasiões de monumentos públicos. E vamos então avançar. Para isso, nós, para esta questão da acessibilidade e inclusive do que nós nos propomos fazer, que são reproduções táteis para as pessoas poderem usufruir não só das farmácias, como também dos elementos constituintes destas, nós vamos ter que ter em consideração alguns conceitos, ou neste caso os 7 princípios do design universal, que é um deles, a utilização equitativa. Portanto, nós vamos ter que ter noção que aquilo vai estar num espaço público e vai ser utilizado por vários públicos, não só públicos com deficiências visuais. Portanto, terá que ser algo que seja apreendido pelos vários públicos que vão aos museus. Terá que ter uma flexibilidade de uso, ou seja, tem que ser um sistema que permita ser adaptável.
terá também que utilizar uma linguagem simples e intuitiva, portanto, as pessoas, sejam elas de que contexto forem, tenham elas as limitações que tiverem, portanto, sejam qualquer público terá que, ao entrar naquele espaço, compreender o que são aquelas informações, aqueles objetos que ali se encontram. Terá também que existir informação perceptível, e isto da informação perceptível terá, como por exemplo aqui o exemplo que vocês podem ver, tem uma placa que diz mulher e por baixo tem a sinalética em braille, portanto terá também que permitir que todas as pessoas compreendam o que lá está. Terá que existir uma tolerância ao erro, portanto as coisas terão que ser testadas para minimizar potenciais acidentes. O esforço físico mínimo, ou seja, nós temos que ter atenção a que aquilo que nós formos implementar no espaço do museu terá que ter em consideração que tem que ser confortável ao utilizador, tem que permitir que seja usado de uma forma segura e, por fim, a dimensão do espaço e a abordagem da sua utilização. Portanto, nós também, neste sentido, teremos que ter noção de como é que vai ficar a estrutura apresentada no espaço, como é que nós vamos montar a nível museográfico as peças para as pessoas poderem usufruir delas, questões como a altura, como é que vão ficar apresentados. Existem mais informações no Design for All Foundation, que é uma fundação que explora todo este ideal de design acessível a todas as pessoas, e independentemente das suas origens, das suas condições. E dentro desta fundação existe um espaço de trabalho que é o Museum for All. O Museum for All, entre outros aspectos, aborda também uma listagem de vários museus, tanto a nível nacional como a nível internacional, que têm várias vertentes e valências dentro das acessibilidades. Portanto, têm questões como acessibilidade a pessoas com deficiências auditivas, visuais, cognitivas. Portanto, aborda quais são os que têm esses mecanismos, esses recursos, e quais são esses recursos. Focando-nos agora no caso de estudo que eu vos trago, que é a Farmácia em Barbosa. A Farmácia Barbosa é proveniente do Mosteiro de Paço de Sousa, na zona de Penafiel. O Mosteiro de Paço de Sousa pertenceu à Ordem de São Bento, os beneditinos, e tinha uma botica. Nesta altura, as boticas conventuais tinham, por vezes, a função de servir os hospitais destas casas religiosas, sendo que em 1834 a farmácia foi adquirida pelo Sr. Manuel Rodrigues Barbosa. Aliás, a imagem é um pouco pequena, mas aqui no balcão estão as iniciais deste senhor, portanto diz MRB, aqui nesta zona. Ele terá praticado e exercido a profissão de farmacêutico na botica do mosteiro, e neste ano de 1834 ele comprou a armação da farmácia e todo o seu conteúdo, e terá instalado a mesma na aldeia de Paço de Sousa. Isto sucede devido também à extinção das ordens religiosas. O que é que caracteriza este espaço? Este espaço é caracterizado por ter uma única sala, portanto a farmácia era constituída por este espaço que vocês veem. Sala esta onde eram não só comercializados os medicamentos, como também eram fabricados, portanto eles eram produzidos e vendidos no mesmo espaço. Ela é caracterizada por estes armários em torno do espaço, com uma série de nichos, sendo que tem ao fundo um nicho onde normalmente se encontra uma figura de um santo, portanto isto tinha um cariz de proteção, também relacionado com a cura e isso assim. E agora alguns de vocês devem estar a perguntar-se o que faz um crocodilo no chão de uma farmácia. Portanto, nesta época, acho que existe um conceito muito forte de o ver para crer. E o crocodilo tem como função, é como se fossem hoje os cartazes que nós vemos nas farmácias publicitárias. Portanto, este crocodilo é o ancestral da publicidade na farmácia. Portanto, se o farmacêutico dizia que vendia um medicamento que tinha origem num elemento ou numa parte do corpo de um crocodilo, convinha ter um crocodilo na farmácia para mostrar que era dali que vinha a matéria-prima.
Agora passemos um pouco às propostas de visualização 3D que nós temos estado a trabalhar. Aqui nesta imagem vocês podem ver um modelo fotogramétrico. Aqui é a imagem mesmo do software, o Agisoft MatchHub. Esta imagem é construída pela aquisição de várias fotografias sequenciais que depois são processadas neste software. E o que é que acontece? Cria este modelo tridimensional que nos vai servir de base para a construção, por exemplo, de uma maquete do espaço, que permite às pessoas verem, ou sentirem, neste caso, o espaço da farmácia. Portanto, todas aquelas características que eu vos falava há pouco, o facto de ser só uma sala, o de ter este balcão num formato de altar, os vários nichos, serão depois construídos com base nesta referência. E isto já nós construiremos num ambiente de interface gráfico, como por exemplo do software Blender. Como vocês podem ver, isto aqui é um exemplo daquilo que poderemos fazer, em que temos a estrutura da farmácia, temos aqui o balcão, tudo recorrendo sempre a formas que sejam um pouco simplificadas. Porquê? Porque nós quanto mais informação nós dermos junta, poderá também confundir as pessoas no momento em que elas estão a tatear. Portanto, este género de estruturas, quando apresentadas, terá que ter uma percepção simples, terão que ser formas simplificadas e que permitam às pessoas compreender os pontos-chave dos vários elementos. Não só pretendemos mostrar ou dar a conhecer o espaço da farmácia em si, no ponto de vista arquitetónico, mas também os elementos que a constituem. Neste caso, temos aqui um exemplo da elaboração de um dos modelos virtuais feitos a partir das faianças originais da botica. É o caso de um pote de farmácia. Portanto, aqui mais uma vez tem aqui o interface do Blender e como nós estamos a começar a construir. Aqui vocês podem ver um pouquinho melhor a questão de como também dá para simular o cenário virtual de apresentação das figuras. E aqui eu chamava-vos a atenção, portanto, são propostas que nós podemos fazer a partir do vaso original. Aqui tem, por exemplo, o vaso, aqui é para mostrar a legenda do mesmo e uma proposta de disposição. Aqui eu chamava a atenção para o seguinte: elementos que são mais complexos e compostos por vários elementos, mesmo assim, peças que têm vários elementos, por vezes é importante decompô-las e simplificar as formas, como eu vos dizia há pouco, para a questão inclusive do espaço da farmácia em si. Nesse sentido, nós aqui, por exemplo, isto é uma proposta, poderemos apresentar o vaso para as pessoas poderem tatear e sentir como é que é o formato deste vaso, este pote de farmácia, e aqui ao lado poderá estar, por exemplo, a parte, vamos chamar-lhe, que faria a etiqueta, vá lá, o rótulo deste pote, onde elas poderão sentir as letras e experienciar o que é que ele continha. Aqui é uma proposta de sugestão de apresentação no espaço museológico, em que, por exemplo, poderemos ter esta estrutura, este plinto, podemos chamar-lhe assim, em frente à farmácia, que compõe. Estes materiais poderão ser usados também por pessoas que não tenham nenhuma deficiência visual, portanto, um visitante, um público que possa lá encontrar-se e ver. As visitas poderão ser acompanhadas por uma descrição, poderão ser visitas guiadas e descritas para as pessoas poderem ir tateando os objetos ao mesmo tempo que têm uma audiodescrição daquilo que estão a sentir. Poderão também ser apresentadas aqui estruturas onde tenham em braille informação sobre aquilo que estão também a usufruir. Ou podemos também ainda ter mecanismos como os audioguias. Aqui ao lado vocês têm o símbolo portanto, o pictograma que representa
o facto de existir a presença de estruturas que são para ser tateadas, portanto é o pictograma correspondente e que identifica estruturas tateáveis. E aquilo que eu vos gostava também ainda de dizer é que estes modelos 3D, depois de serem impressos, portanto, aquelas virtualizações que vocês viram e que nós queremos, o objetivo é materializá-las de forma a que as pessoas possam usufruir delas, é algo que é dinâmico e que pode também ser usado não só para outras atividades, como também para a divulgação do museu. Nós podem criar, aqueles modelos podem ser utilizados em contexto de maletas pedagógicas, para atividades com escolas, podem ser também encaminhadas para atividades do serviço educativo do museu, podem ser, não só ser as escolas a ir ao museu e fazerem lá atividades, mas como também o museu levar às escolas atividades, ou até mesmo a centros de dia, ou instituições que acolham ou que trabalhem com pessoas que não só tenham deficiências visuais, mas até às vezes mesmo deficiências cognitivas. As pessoas com deficiências cognitivas também tiram muito partido destas experiências multissensoriais com o toque nos objetos e isso assim. E pode-se também ainda fazer jogos direcionados a diferentes públicos. Portanto, com aquela nossa, eu diria que o lado positivo das estratégias e das ferramentas 3D é este mesmo. Não são ferramentas estanques, podem ser sempre aproveitadas para outros mecanismos. Concluindo assim que a acessibilidade hoje em dia é um conceito muito abrangente e que este projeto está apenas inserido num pequeno âmbito do conceito, que é o âmbito de acesso aos conteúdos e aos objetos que estão expostos nos museus. Para além disso, a elaboração destas réplicas, no momento em que forem impressas, terá que ter em atenção conceitos como o design universal para permitir a fruição não só pelo público que tem deficiências visuais, mas também como todos os públicos que podem ir ao museu. Este projeto pretende, assim, implementar soluções que permitam às pessoas com deficiências identificar e até mesmo conhecer os objetos. Muitas das pessoas com deficiências visuais existe uma boa percentagem que vai perdendo a visão ao longo da vida, portanto, nós estamos a falar de pessoas que terão memória de como são os objetos. Portanto, ao tocarem, teremos sempre essa vantagem de que elas poderão reconhecê-los com facilidade. E estas ferramentas, tal como eu vos dizia há pouco, elas são bastante versáteis e podem ser utilizadas noutras valências que o museu tem, na inclusão de mais públicos. Agradecia aos meus orientadores e ao Dr. João Neto, diretor do Museu da Farmácia, a todos vocês por me terem ouvido e obrigada também ao CIEBA por esta oportunidade. Muito obrigada a todos. Obrigado, Ana. Vamos passar então à apresentação da Ana Guerrin. Ana Guerrin, vou tornar co-host. Podes tentar fazer a partilha, Ana? Tens de colocar o som. Espera aí, Álvaro, que eu estou aqui só com os probleminhas. Compartilhar a tela. Esta. Já está. Já? Pronto. Vou fazer então uma pequena apresentação da Ana. Ana Guerrin. Espera aí. Diga. Espera aí que está no fim. Está no fim, mas eu vou completar. Já está. Okay. Ana Guerrin iniciou os seus estudos em Conservação e Restauro em 1995 com um curso profissional de Técnico de Conservação e Restauro e Bens Culturais. Em 99 vai para o Instituto Politécnico de Tomar, onde realiza o bacharelato em Tecnologias e Conservação e Restauro. Após vários anos a desempenhar funções de conservadora-restauradora, entra em 2015 no mestrado de Ciências da Conservação e Restauro e Produção de Arte Contemporânea na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Atualmente encontra-se a frequentar o doutoramento em Belas Artes na especialização de Ciências da Arte e do Património. Nesta comunicação vai abordar a gestão da conservação do património cultural municipal, tendo como caso de estudo a Casa de Pesca na Quinta de Marquês de Pombal, em Oeiras. Ana, dispõe de 15 minutos, está bem? Está bem, obrigada, Álvaro. Obrigado. Boa tarde a todos. Antes de mais,
Vamos começar então com os objetivos do meu estudo a desenvolver no âmbito do doutoramento, que é a gestão da conservação municipal como caso de estudo da Casa de Pesca. Este estudo, de um modo geral, pretende compreender o atual processamento da conservação municipal. Através disso, estou a colaborar diretamente com a Câmara Municipal de Oeiras e de forma a perceber como é que é o processo desencadeado internamente para a conservação dos bens culturais que lhe estão a seu cargo. Pretendo, com isto, definir um conjunto de critérios fundamentais através da elaboração de diretrizes municipais para a conservação e restauro de bens móveis e de bens integrados, a monitorização dos materiais constituintes através de uma criação de uma base de dados e a criação de um plano de gestão de qualidade e qualidade das intervenções de conservação e restauro, que mais adiante vai ser então desenvolvido para compreender. A Casa de Pesca. A Casa de Pesca situa-se na Quinta Marquês de Pombal, a Quinta de Recreio de Marquês de Pombal, que nada é mais do que uma sucessiva união de terrenos ao longo dos séculos XVII e XVIII, e que basicamente é constituída atualmente pela denominada Quinta de Cima e Quinta de Baixo. Sendo na Quinta de Baixo encontra-se o Palácio Marquês de Pombal e a Casa de Pesca na Quinta de Cima. O início da construção do palácio e dos jardins e de alguns dos edifícios de recreio começou logo após a herança destes terrenos ao Marquês de Pombal, foi em 1737, e depois este local ficou ao abandono após a sua exoneração em 1777. A partir do qual a quinta inteira foi comprada pelo jornalista Artur Brandão, procedeu a uma série de obras e de modificações na quinta, e depois mais tarde foi então vendida e dividida entre a Fundação Carlos de Gulbenkian, que ficou com a Quinta de Baixo, e a Estação Agronómica Nacional na Quinta de Cima. Mais tarde a Câmara de Oeiras consegue adquirir a Quinta de Baixo, mas nunca consegue adquirir a Quinta de Cima, tendo esta ficado ao abandono, pertencendo atualmente ao INIAV, que por sua vez pertence ao Ministério da Agricultura, mas conseguiram assinar um protocolo de cedência dos espaços da Quinta de Cima em novembro ou dezembro de 2019, e através desse acordo a Câmara tem a exploração da Quinta de Cima, onde se encontra a Casa de Pesca, por 44 anos, em troca de obras de reabilitação do edifício e de conservação e restauro de seu recheio. Pronto. Tentando contextualizar, basicamente, aquilo que eu gostaria de abordar na minha investigação é que existe uma lacuna bastante grande relativa aos critérios e às metodologias de intervenção de conservação e restauro na legislação portuguesa. Temos a Lei Base do Património, a 140 de 2009, que não aborda nem os critérios nem as metodologias de intervenção de conservação e restauro, e onde se começa ligeiramente a abordar é no Decreto-Lei 140, que define os estudos e os projetos de intervenção nos bens culturais, obrigando então um conservador-restaurador a ser protagonista do relatório prévio, de um relatório prévio anterior então ao desenvolvimento do caderno de encargos e posterior intervenção. Esta omissão cria, obviamente, liberdade de execução nas intervenções e que muitas vezes tem resultado em danos, como este exemplo desta imagem que eu tenho aqui, que aconteceu, se não estou em erro, em 2007, numa igreja em Oliveira do Hospital, que foi o resultado desta intervenção menos criteriosa, não é? Foi o resultado de umas aulas de uma Universidade Sénior de Coimbra. Portanto, a ideia será tentar evitar ao máximo que este tipo de ações aconteçam, através, então, da criação de critérios de atuação dentro do município de Oeiras. Atualmente, o que contribui para a degradação do património cultural português são vários fatores. Além da legislação que foi anteriormente abordada, temos ainda também a falta de recursos humanos especializados,
a falta de sensibilização e de conhecimento dos governantes ou gestores do património, falta de verbas, o desconhecimento, a incúria, o adiamento sistemático de soluções que muitas vezes são urgentes, a falta de visibilidade dos gestores em promover a preservação do património e conseguirem tirar dividendos disso, não é? E a opção sistemática por orçamentos de valor, valor mais baixo em prol da qualidade, ou seja, não há um sistema de avaliação das propostas de intervenção, dos concursos, e sistematicamente o que é valorizado são os orçamentos baixos, independentemente da proposta que é apresentada. A Casa de Pesca, propriamente dita, é um monumento classificado desde 1940, mas atualmente encontra-se novamente em vias de classificação, pois esta classificação original de 1940 abrangia a Quinta Marquês de Pombal, mas não incluía todos os edifícios. Como tal, querem abranger todos os edifícios da Quinta e então encontra-se novamente em processo de classificação. Nos últimos 60 anos, o proprietário do edifício foi a Estação Nacional Agronómica, do Ministério da Agricultura, e então a Câmara Municipal de Oeiras conseguiu aquilo que eu dizia há pouco, em 2019, a gestão do espaço por 44 anos, em troca das obras de reabilitação, de conservação do espaço. Os objetivos básicos que eu quero abordar no meu estudo, e que eu pretendo que com esses objetivos consiga alcançar então uma gestão da conservação de qualidade e o mais sustentável possível. Pretendemos então trabalhar as normas e os critérios, sempre tudo no âmbito municipal. Com isto pretendemos depois, posteriormente, fazer um levantamento e criando uma base de dados dos materiais, técnicas e procedimentos utilizados em cada um das diferentes tipologias de materiais que vão ser encontradas na Casa de Pesca, que muito concretamente vamos encontrar pintura mural, vamos encontrar gessos, estuques, escultura em gesso, azulejos, e depois com isto tudo e portanto com a parte teórica criada, a parte prática toda monitorizada através de base de dados, pretendemos tentar aplicar um sistema de gestão de qualidade nas intervenções de conservação e gestão. A Casa de Pesca foi construída pós-terremoto, entre 1769 e 1750. Estes terrenos foram adquiridos exatamente no pós-terremoto pelo Marquês de Pombal, os terrenos onde se encontra a Casa de Pesca e o seu complexo, que eu já vou mostrar qual é. As semelhanças entre o Palácio Marquês de Pombal e a Casa de Pesca levantam a hipótese de este ser um projeto de Carlos Mardel, apesar deste ter morrido antes da sua construção, e portanto tudo leva a crer que o projeto é de Carlos Mardel, sim, mas a construção ficou a cargo do encarregado, que era o engenheiro Monteiro de Carvalho. O espaço de apoio, o espaço da Casa de Pesca servia de apoio ao complexo, que é constituído por uma cascata e por um tanque, e era um local de recreio, basicamente, e de inspiração, obviamente, barroca. As linhas de decoração simétrica, organizada verticalmente por um frontão, é muito simples. A Casa de Pesca, este é o complexo onde ela se insere, portanto, onde vêm os andaimes é onde está a Casa de Pesca, que é o estado atual dela, e depois tem todo este complexo à volta, que tem o tanque, onde se então ia à pesca, que começou por ter fins primeiro agrícolas, mas posteriormente para lazer eram lá colocados peixes e dados aos convidados canas de pesca para pescarem dentro do tanque. Por trás, onde estão as árvores, encontra-se aqui a cascata do Taveira e, portanto, depois temos todos estes painéis de azulejos e umas portas de um lado e do outro que têm umas escadas e que dão acesso então ao piso superior, que também dá acesso à Casa de Pesca. A Casa de Pesca, propriamente dita, tem 2 andares, como viram, sendo que se desconhece o que existe no andar inferior, está fechado, a porta é falsa, é uma porta em alvenaria,
e, portanto, não se sabe se existe de facto um espaço ou não e o que é que lá está. A parte de cima, então, é onde se encontra a sala dos estuques, tem uma entrada e depois tem uma pequena sala de acesso que vai conduzir àquele patamar superior, então, que vai dar à cascata. A parte artística aqui, significativa, obviamente, que é a sala dos estuques, ou também conhecida como pavilhão dos estuques. Pronto. A descrição do património integrado da Casa de Pesca é riquíssimo. Esta imagem é ao centro, uma espécie de qualquer coisa parecida com o Neptuno, já não está assim, infelizmente. Não são conhecidas as fontes documentais relativas à execução dos estuques. Tudo leva a crer que foi Giovanni Grossi, ou à sua oficina, que também fez os estuques, que são artisticamente muito similares aos que se encontram no Palácio Marquês de Pombal. E, portanto, sistematicamente estes estuques têm vindo a ser atribuídos a Giovanni Grossi. É considerado por muitos historiadores um dos melhores exemplos de rococós do estilo, porque de facto tem uma qualidade técnica fantástica. Relativamente aos azulejos, os azulejos são considerados de um rococó tardio, possivelmente da década de 70, e provavelmente foram realizados na fábrica de Louça do Rato, numa época em que era dirigida por Sebastião Almeida e Filhos, segundo o professor José Meco. Os azulejos que se encontram lá atualmente, não sei se a totalidade, mas pelo menos aqueles que eu tive a possibilidade de ver, são réplicas, já não são os originais. Relativamente então à pintura decorativa, por cima de cada janela ou porta encontram-se estas cartelas que vocês podem ver aí, que são constituídas em gesso e que foram pintadas e têm vindo a ser atribuídas ao Jean-Baptiste Pilman, que andou em Portugal mais ou menos por esta época, e são umas pinturas muito ao seu estilo, sendo que se chega a ver reproduções da própria Quinta dos Marqueses de Pombal dentro destas cartelas. Este é o estado atual do teto da Casa de Pesca. Atual não, porque já sofreu aqui uma intervenção, mas no princípio de 2020, janeiro de 2020, este era o estado. Isto é uma fotografia de vista de baixo para cima do teto do pavilhão dos estuques da Casa de Pesca. Em termos de conservação, o que já se conseguiu apurar e as obras que foram executadas neste edifício foi que então em 1946 o Artur Brandão realizou uma série de obras na Quinta, mas não há precisão do quê. Sabe-se que houve uma deslocação, por exemplo, de umas estátuas, umas esculturas em pedra que estavam junto à cascata do Taveira no complexo da Casa de Pesca, que foram colocadas junto ao palácio, mas pouco mais se sabe sobre isso. Depois sabe-se que em 1954, na posse da Estação Agronómica Nacional, há um registro de uma tempestade que torna urgente a reparação do telhado e faz-se um orçamento, mas a Estação Agronómica não tem verbas para a intervenção. Em 1957 faz-se um novo orçamento para os trabalhos, mas as obras voltam a ser adiadas porque volta a não haver verbas. Em 1961, as obras do telhado são finalmente executadas. Portanto, temos aqui uma grande margem. Em 1974, a Estação Agronómica Nacional instala no interior da Casa de Pesca uma creche que funcionou até 1993 e onde ainda são visíveis alguns autocolantes de crianças nas portas. Após perceberem que não eram propriamente as instalações melhores para uma creche, ponderam a instalação de um pequeno museu com o espólio da Estação Nacional Agronómica e então aí propõem-se a fazer uma série de obras de recuperação, entre elas uma nova intervenção no telhado. Foram aí, nessa altura, foram propostas ações de restauro no interior, mas por falta de verbas, novamente, não foram executadas. Entre 1983 e 2007 foram executadas várias visitas ao local pelas entidades competentes, a GEM, o IPAR, a Câmara Municipal de Oeiras, o INIAF, que é o atual o detentor da Casa de Pesca,
vários relatórios, pareceres, propostas de intervenção e nunca foi efetuado nada. Até então, à passagem da gestão da Casa de Pesca para a Câmara Municipal de Oeiras em 2019. Inicia-se então uma intervenção urgente, que inicialmente só previa no interior a estabilização do teto, para evitar a sua ruína total, porque está em vias de colapso. Mas quando a intervenção começou a ser executada, um parecer do LNEC obrigou à paragem das obras, da intervenção, porque havia possibilidade de derrocada iminente. E então teve que se proceder primeiramente ao destelhamento do edifício para tornar toda a estrutura mais leve e então se conseguir trabalhar depois no interior da Casa de Pesca. Portanto, retiraram-se todas as telhas, retirou-se toda a argamassa que se encontrava entre as telhas e as madeiras, que, como podem ver, não estão propriamente no melhor estado de conservação. E posso-vos dizer que foram removidas cerca de 3 toneladas entre telhas e argamassas e entulho do telhado da Casa de Pesca. Após então a remoção do telhado, conseguiu-se fazer um escoramento pontual, fez-se ainda uns facings de forma a tentar agregar as zonas que estavam mais danificadas e tenta-se deste modo aguentar a estrutura do teto para ver se ele não cai. Estão previstas agora a colocação do novo telhado, porque devia ter sido logo de seguida, mas a burocracia e a pandemia não ajudaram, e então estão previstas agora para junho o início da construção do novo telhado e preenchimento de todas estas lacunas do teto, não ainda entrando na parte estética, numa intervenção mais estética da recolocação das partes de estuque ou da reintegração, ou isso, é mesmo só estrutural. Outra grande questão que nós... Desculpe, tenho que partir para a sua conclusão, que já passou muito tempo, está bem? Já passei? Está bem, Álvaro, desculpa. Pronto, temos o furto de azulejos, os painéis foram roubados, temos intervenções pouco criteriosas porque utilizaram materiais acrílicos por cima da água de cal. Os temas propostos então à intervenção é a criação das boas práticas de intervenção de conservação e restauro, seguindo alguns exemplos europeus, como o Cormans, europeus e não só, porque ele é do Canadá, que então pretendemos a monitorização de todos os dados retirados da intervenção e das técnicas materiais históricas das obras que vão ser abordadas, e depois com isto, com base no ciclo de PDA e no sistema de gestão de qualidade da própria Câmara Municipal de Oeiras, criar um mecanismo para as intervenções de conservação e restauro propriamente ditas. Pronto. Então, a minha conclusão, e para ser agora muito rápido, este trabalho é uma abordagem multidisciplinar, portanto, aborda vários temas, apresentado ao longo do projeto, permite o seu enriquecimento e contribui para a criteriosa atuação das entidades detentoras do património cultural, e pretende-se que o emprego destas diretrizes municipais e a aplicação deste protocolo de atuação, que depois, mais tarde, seja aplicado e seguido por outros municípios. Obrigada a todos, peço desculpa pelo atraso e acabei. Agora fiquei eu aqui. Vamos aqui então. Ok. Já está. Pronto, muito obrigado. Temos aqui agora um bocadinho, já ultrapassamos um pouco o nosso tempo. Temos aqui algum tempo ainda para debate. Alguém quer colocar alguma questão aos palestrantes? Alguém quer colocar alguma questão? Sim! Ok. Queres pôr uma questão a ti mesma? Não, eu queria perguntar uma coisa a Elaine e duas questões à Marta. Elaine, com relação aos vestidos de casamento, você conseguiu encontrar algo específico no uso, ou algum símbolo, ou algum formato que elas deveriam seguir? Tem
alguma relação nesse sentido? Então, isso aí é a pesquisa que eu vou querer fazer, que eu quero fazer, né? Que está no meu plano. Algumas coisas eu já sei. Por exemplo, na festa de casamento, muito atrás, alguns anos atrás, as noivas vestiam de preto, que era uma forma de luto, né? Mas, basicamente, o vestido é bem simples. Eu não tenho como te responder agora, porque realmente essa parte da pesquisa eu ainda não entrei. O primeiro semestre eu foquei na questão da história antiga, lá na Pomerânia, e agora que eu vou começar os estudos da indumentária mais especificamente. Mas o que dá para adiantar é isso. Antes, as noivas se vestiam de preto, depois eles adaptaram um pouco do ritual, porque como é uma cultura, por mais que eles ficaram muito tempo, eles mantiveram toda a questão da tradição oral, mas algumas coisas eles incorporaram. Por exemplo, a festa de casamento, antigamente, o convidador, porque tem uma pessoa eles determinam que essa pessoa vai ser o convidador oficial, seria como se fosse a cerimonialista. Ele ia de cavalo em todas as casas entregar o convite. Hoje ele vai de moto, então já modernizou o negócio, entendeu? É o cavalo moderno. Mas, por exemplo, o ritual dele chegar, o dono da casa tem que oferecer uma cachaça, tem que pagar um dinheiro para ele. Então, algumas coisas se mantêm e outras eles adaptam, porque igual a gente estava vendo lá no CSO, uma mesa onde fala, mas o indígena está usando celular, então as pessoas acham que a pessoa perde a identidade se ela usar novas tecnologias, e não é bem assim, né? Eles têm internet hoje, eles estão conectados, tanto os indígenas quanto os pomeranos, só que eles mantêm as tradições. Então, o vestido de noiva está recebendo influências da cultura ocidental, da contemporaneidade, muita coisa mudou. Eu só não tenho esse embasamento ainda teórico para te explicar direitinho. Eu espero no dia 28, tá? Com isso na ponta da língua. Obrigada, Michele. Obrigada. Álvaro, posso perguntar à Marta? Claro, claro. Se a Marta quiser responder. Claro. É que eu sou uma artista que trabalha com pastel seco, adoro pastel seco, o pão pastel misturo junto com aquarela às vezes. E qual o tipo, né, de fixador você tem observado que é o mais adequado para não ter essas alterações? E você já pensou em testar os pastéis feitos de forma caseira pelos artistas? A primeira coisa é que são os fixativos mais utilizados por artistas. Bem, isso é uma pergunta, até mesmo para perceber o que é que está a ser utilizado hoje em dia. Eu arriscava-me a dizer que ou são utilizados os mais acessíveis, por questões práticas, e é só isso que eu consigo dizer. Se eu me pusesse no lugar, ou se soubesse que precisava trabalhar, eu eventualmente utilizava os mais acessíveis, mas isso depende, porque há artistas que se preocupam com a influência que o fixativo pode ter, se vai alterar a cor, se não vai alterar, depois isso vai variar na técnica pictórica, o número de camadas de pastel, de fixativo, para chegar aos resultados, mas é uma boa questão. É porque aqui nós temos, no Brasil, nós temos poucos que fazem fixativo. E muitas vezes, por ser, né, aqui está à mão, o que é mais barato, usamos o fixativo de cabelo, por exemplo, mas nunca pensamos na relação... tipo o laque, né? Nunca pensei na relação da alteração da cor ou algo do tipo, que isso pode interferir. E eu tenho uma professora daqui da UFRJ, que ela é aquarelista, a Lourdes Barreto, e ela faz os pastéis caseiros. Ela ensina, inclusive, na Escola de Belas Artes aqui. Como é que se chama? Lourdes Barreto. Eu posso te mandar o Facebook dela, que ela te responde. Ela tem um livro, inclusive, sobre os materiais
na construção, porque ela tem uma das disciplinas são os laboratórios para confecção dos materiais e a experimentação deles. E o toque, né, ele é muito mais suave, por exemplo, do que os bastões, mas também não é o pó igualzinho do pão pastel, e ela usa pigmentos que são bons de durabilidade e luminosidade. Então, eu queria saber se tem alguma diferença por conta dessa construção. Não sei se você chegou a testar alguns desses. Quanto É bem mais fácil de fazer. Não, eu nunca experimentei, tenho curiosidade em saber, até para perceber que materiais é que são utilizados agora e que já foram utilizados. O que eu posso dizer é que quanto maior a quantidade de aglutinante, não é? Quanto mais duro for o pastel, menor a quantidade de pigmento, fica menos poroso nas superfícies à partida, se pensarmos, por exemplo, em papel. Se for muito texturado, cria mais porosidade, mas se for menor a quantidade de aglutinante e maior a quantidade de pigmento, por exemplo, os pastéis secos da CNLE são assim, e a cor fica muito mais intensa, e também proporcionam efeitos visuais diferentes quando está a ser trabalhado pelo artista, e eventualmente na reintegração a mesma coisa. Por exemplo, se for um pastel mais com maior dureza, a forma de aplicar as camadas vai ser diferente, a forma de manipular na superfície vai ser diferente do que se calhar aplicarmos um pastel que está praticamente em pó e que se desfaz com muito mais facilidade. E depois a utilização do fixativo funciona em função também daquilo que o pastel está a dar e dos resultados. Mas a parte dos resultados artísticos já é muito diferente da parte que se depois procura quando se está a restaurar uma pintura. Esses que ela produz são tão fortes de cor e são macios, assim, que eu tenho um pedaço, eu tenho que guardar ele sozinho, senão ele suja tudo que está em volta. Tudo. Os da CNL são assim, suja tudo. Marta, se você tiver Obrigada, Marta. de experimentar, lá na Federal do Espírito Santo tem uma cadeira que é obrigatória, que se chama Laboratório de Fabricação de Tinta. Então, todos nós, alunos de Belas Artes, a gente era obrigado a fazer. A gente aprende a fazer pastel, tempera ovo. O bom é que você pode experimentar qual que você mais gosta para a sua linguagem artística. Então, tens alguma referência especial, Eliane? Olha, de cor não lembro, porque meu material está todo lá no Brasil. Eu trouxe só o material dos pomeranos, mas eu posso ver também, assim igual a Michele, de entrar em contato com o pessoal que tem esse material que possa me mandar. Sim. E aí, qualquer coisa eu mando para você no nosso grupo. Ok, obrigada. Nada. Mas alguém tem alguma questão que queira colocar? Pronto, vamos passar então agora aqui a palavra ao professor Luís Jorge Gonçalves e para concluir. Bom, em primeiro lugar quero dar os parabéns a todos. Eu acho que este dia revelou para já, digamos, os vários âmbitos que estamos a trabalhar, e isso também revela, portanto, que trabalhando em vários âmbitos, todos trabalhamos na área do património e podemos encontrar uma linguagem comum, não é? Que é estudar o património, que é estudar o homem, e quer estudar o homem e as suas produções de património em diversas vertentes. De manhã falámos da música, falámos do azulejo, à tarde falámos de uma comunidade que veio da Europa, que é uma comunidade bastante antiga, que foi para o Brasil, que criou também uma comunidade que se isolou. Falámos também do projeto da Michelle, de como a partir do património se podem criar também novas ideias. Falámos também das questões do restauro, e eu digo que aqui em minha casa neste momento estou a sentir o que é o verniz, não é? Porque a minha mulher está neste momento a pôr verniz nos quadros para se conservarem, e é um cheiro por toda a casa, e é um cheiro por toda a casa que estou a senti-lo neste momento, não é? Portanto, tem essa consequência, mas também para preservar os pigmentos, não é?
Falámos também da questão da acessibilidade do próprio património, como também falámos da necessidade de conservar, neste caso, algo que ficou ainda do período do Marquês de Pombal, não é? E que tem tido uma história trágica, não é? Um edifício que tem tido uma história trágica, como muitos edifícios, não é? E desse ponto de vista você apresentou todo um processo, como essa casa, digamos, todo um processo histórico, porque essa casa passou e pela recuperação que agora ela está a passar e que corresponde a muitas histórias de edifícios para este país, aliás, algumas pequenas partes tiveram a sorte, que foi o caso da farmácia do Museu de Passos de Sousa, não é? Felizmente acabaram no Museu da Farmácia, não é? Portanto, revela que podemos trabalhar em vários sentidos, sempre no sentido comum de nos conhecermos melhor, portanto, portanto, agora o que eu desejo é que se continue a trabalhar, agora, digamos, na continuação deste projeto, que é o Largo das Belas Artes, se continua a desenvolver os projetos. Vamos passar agora à segunda fase, que é a publicação dos textos de hoje, isso é muito importante. Vamos publicar, porque essa é a memória que fica, não é? O que nós fazemos aqui hoje pode ficar gravado, mas é importante também a memória escrita, e eu nunca, digamos, me canso de dizer que é importante que agora passe também para escrito. Isso também serve agora para a parte também dos vossos trabalhos académicos, e também agora, na continuação, vamos continuar agora com os vossos trabalhos também de investigação, porque isto é um processo em contínuo, e sobretudo também que se criem relações de amizade, que é outro lado também importante. Não nos estamos a ver pessoalmente, não nos encontramos, não é? Ainda. Se calhar a pandemia trouxe também este lado virtual, que às vezes também facilitou. Não é que a pandemia seja boa, mas trouxe este lado virtual, que também tem facilitado estes encontros, não é? Este modo, mas de qualquer forma, é importante também conhecermos, não é? E o lado da amizade e do conhecimento que também estamos a fazer aqui todos é importante, também para estabelecer laços, estabelecer experiências, vocês próprios, como eu vi aqui entre a Michelle, a Marta, a Helena, o Álvaro, todos vós vão ter sempre partilhas, a própria Germana, que já é do segundo ano, que está aqui também presente, não é? Vejo também aqui a Luísa, que provavelmente também irá para o doutoramento, não é? Em breve também, que também está a estar um pintor, não é? Também está a estar um pintor bem importante na nossa praça, não é? Portanto, no contexto português. E, portanto, estamos aqui a partilhar experiências, portanto, espero que isto tenha sido já um bom contributo para todos, e vamos continuar a fazer as nossas reuniões. Este foi a primeira parte de um processo. Não nos encontramos fisicamente no Largo das Belas Artes, mas no Largo das Belas Artes virtual. Obrigada, professor. Álvaro, você quer ficar para a gente separar a gravação para a gente te falar como que é o próximo passo? Vamos.